Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Café com Política. Hoje é sem música, devido ao ocorrido do falecimento de Dona Zezinha, mãe da minha madrinha Noédia. E como vocês sabem, todo mundo que é do movimento cultural, quando tem alguém que a gente perde dessa maneira, eu prefiro manter a minha forma de fazer luto, que é com silêncio, né? Talvez as poucas vezes em que eu faça silêncio quando se refere a alguma situação que me abala de fato, porque eu acho que é o único momento em que o silêncio é devido e cabível de maneira completa. Não um silêncio imposto, não um silêncio voluntário do ponto de vista de uma subserviência em uma relação despótica, mas o silêncio voluntário pela perda de alguém que a gente gosta ou de alguém que de fato gostava muito de assistir o Café com Política. Histórias de que quando dava a hora do Café com Política, independentemente de visita em casa ou não, ela ligava o celular para ouvir as mensagens do nosso programa aqui. Então, eu fiz esse início silencioso, como normalmente eu faço quando alguém muito querido parte para o plano do além, né? Do além mundo. Então, eu agradeço demais, demais, demais a vocês que me ajudaram, não compartilhando mensagens, pedindo a música, apenas fazendo silêncio, dando avante, porque ainda que em silêncio nós avançamos, mas fica aqui registrado o falecimento lamentável de Dona Zezinha, mãe da minha madrinha Noédia, que sempre nos assiste, tanto pelo Instagram, ela sempre aparecia, como pelo Facebook. Então é lamentável e triste que uma pessoa boa vá embora e nos deixe, mas é como tem um poeta panelense que diz numa música dele: a vida são pétalas de rosas que caem pelo jardim. Sabe quem escreveu isso? Fui eu. Por favor, fecha a porta aí. Se possível, pegar uma xícara com água ou café. Então, minha gente, eu peço, tia da Karine Rodrigues, é verdade. Eu peço a gentileza que vocês compartilhem, que quando vocês compartilham, vocês levam a mensagem para mais longe. E quanto mais longe a nossa mensagem vai, mais nós conseguimos resgatar as pessoas que estão presas nos grilhões da desinformação. E vocês não têm ideia do bem que nós estamos fazendo. A quantidade de pessoas que deveriam estar alienadas com as correntes sergianistas de dominação baseado na necessidade, pessoas que me procuram e deveriam estar presas a esses grilhões, mas não estão. Pessoas que acordaram, que trabalham na prefeitura, mas que entenderam que é só um trabalho, não é uma prisão. Entenderam que precisam disso para ganhar a vida, mas não precisam doar a alma, nem a dignidade para ganhar a vida. Pessoas que não aceitam mais ser cúmplices de um desgoverno, de um projeto criminoso de manutenção do poder nas mãos de uma pequena oligarquia. Então, claro que muitas vezes os louros dessa vitória e essa mudança na estrutura mental e social da cidade é atribuída a mim por eu estar na linha de frente desse combate. Mas não haveria possibilidade de chegar nem a um terço disso, talvez menos do que um terço de um terço, se não fosse vocês, se não fossem os compartilhamentos de vocês, os avantes, os comentários. Nós tivemos uma semana maravilhosa somente sobre a história de Panelas. Uma semana que nos deu orgulho de ser panelenses. Uma semana que nos mostrou que o verdadeiro poder é o conhecimento e que as nossas raízes nos remetem a um passado vitorioso de luta e de não subserviência a qualquer tipo de poder. Tá bom? Então, Tancredo, muito obrigado por sempre participar aí junto com o Chalito, com o Josemar e com outros
pelo Instagram. Se possível, manda, envia para outras pessoas, que eu vi que dá para enviar. Eu assisti uma live hoje do Tribunal de Justiça de Pernambuco, de algumas juízas e tal, e eu vi que tem como enviar. Eu enviei para alguns colegas advogados daqui de Pernambuco. Então, se possível, envia para algumas pessoas que talvez queiram nos assistir. E vocês do Face, continuem me ajudando. Continuem ajudando esse movimento cidadão, tendo em vista que nação é um conjunto de caldo cultural que envolve um povo. Então, é nacionalista fazer isso, né? Usando esse conceito de micro nacional, digamos assim, né? Para a micro-região em que nós estamos. Então, para quem chegou depois, nós já temos mais de 100 pessoas online. Não rodei a música do Avante hoje para fazer um minuto de silêncio devido ao falecimento de Dona Zezinha, mãe da minha madrinha Noédia, que sempre assistiu o Café com Política, tia da Karine Rodrigues, que foi enterrada hoje no Cemitério da Saudade. E nunca perdi o Café com Política, independentemente de quem ou do que estivesse na frente dela. Ela sempre ligava o telefone e eu ouvia e assistia. E também não foram poucas as vezes em que eu recebi mensagens de cuidado, de carinho, de atenção, de oração, inclusive pedindo a Deus pela minha vida, por conta da luta contra esse projeto de criminoso que tem em Panelas hoje, nós sabemos disso, de manutenção do poder nas mãos de uma única criatura. E por isso, esse minuto de silêncio em homenagem a Dona Zezinha, nós não tocaremos hoje a música do Avante, tá bom? E nem música nenhuma. Então é isso, minha gente. Eu vou compartilhar também aqui em algumas páginas, em 1 minuto eu começo nessa live, hoje um pouco pesada para um dia que não deveria, mas a pauta já estava praticamente pronta, né? Eu só modifiquei algumas coisas devido à participação de Joelma na Agreste FM hoje, a prefeita eleita e de direito do nosso município. Então eu estou compartilhando aqui nos grupos e nas páginas que eu tenho acesso. Peço a vocês que também compartilhem. Como eu falei, vocês estão salvando almas dessa venda de dignidade que muitas pessoas são submetidas. Então, quando vocês compartilham, vocês não têm noção do bem que vocês estão fazendo, minha gente. Eu que estou aqui na ponta e que, na verdade, recebo esses feedbacks de pessoas que da situação, que trabalham na prefeitura e dizem: eu sei que eu trabalho, mas eu não sei que eu não devo, cumplicidade. Então, o que está errado, e eu apoio esse movimento de vocês, principalmente depois que conheceram a história, né, que viram que Panelas tem tudo para ser grande, que Panelas pode muito mais. E cada vez mais pessoas estão se despertando para a realidade que é: político é empregado, né? Político tem que fazer o que o povo precisa e o que o povo muitas vezes quer e que tem condição, né? Então é isso, minha gente. Eu agradeço a todos vocês mais uma vez pela presença, tanto no Instagram quanto no Facebook. Agradeço também pelos mais de 70 compartilhamentos, as pessoas continuam compartilhando. Muito obrigado a todos vocês por ajudar a salvar vidas, por ajudar a salvar almas de pessoas que estariam entregues se não fosse conhecimento. Especialmente a todos vocês que estão com a tarja do Avante nos perfis do Facebook. Tá lindo ver todo mundo aqui com a tarja do Avante. E sem mais delongas, vamos para a nossa pauta, né? Minha gente, eu sempre falo que eu estou meio cansado, já não é surpresa para ninguém, né, me ver cansado, mas hoje um pouco mais do que deveria. Afinal, foi um dia tranquilo. Vamos lá, minha gente. O sucesso da Semana Cultural, né? Como vocês sabem, a semana passada foi uma semana
em que nós só falamos do município de Panelas e só falamos da história do município de Panelas. Nós não fizemos críticas ao governo de um modo direto, ao desgoverno municipal, nem à prefeita eleita de direito, Joelma, nem ao ex-prefeito Sérgio Miranda. Nós fizemos apenas relatar a história de Panelas ao longo dos tempos, né? Claro que críticas pontuais devido à falta de interesse em nos homenagear, nós, o povo panelense, por conta do dia 18 de maio, aniversário da cidade, em que sequer estenderam a bandeira, sequer fizeram o hasteamento da bandeira na frente da prefeitura, ainda que não aglomerasse pessoas, não custava nada, chamaram os chefes dos principais poderes, a nossa prefeita eleita, o atual presidente da Câmara e o vice ou outras pessoas que compõem a prefeitura hoje, algum grupo de secretário, poderia até ter a participação do ex-prefeito. Panelas é muito maior do que brigas políticas e questões desse tipo. Juntava pessoas e hasteava a bandeira, cantava o hino, não custava nada. Não é qualquer aniversário. Não é o 35º, não é o 101º, não é o 121º. É o 600º, ou seja, 150 anos de emancipação política. Não tivemos um meia-culpa, né? Um me desculpem, o hino que eu apresentei para vocês como sendo da cidade não é o hino da cidade. Não tivemos nada, absolutamente nada, por parte do poder público municipal para homenagear a nossa cidade. Posts da Secretaria de Cultura no Facebook não valem, né? Nenhuma live, nada. Nem hastear a bandeira e filmar, nada. Para cantar o hino, nada. Simplesmente nada. Então o movimento cultural decidiu talvez salvar aí o aniversário da cidade e trouxemos para o Café com Política Oberdan Andrade, que foi brilhante na exposição dele sobre a história de Panelas, o vice-prefeito Rubem, que é a segunda autoridade depois da prefeita, né, no banco de reserva da prefeitura, tendo em vista que a prefeita jamais viria participar do Café com Política, ainda que quisesse, né, não viria. Mas também, para quem não hasteou a bandeira, participaria do café, por quê? Né? Não teria sentido. E talvez, devido ao seu arrependimento de não ter feito nada, foi hoje choramingando para a Grécia dizer que amava o povo, que amava. Não ama nada, porque se amasse, não se submeteria de forma subserviente a alguém que nem de Panelas é. Então, o chororô, a hipocrisia, a demagogia, isso não funciona mais, né? Então, nada. Trouxemos o Oberdan, o vice Rubem, o atual pessoas dos poderes, né? Executivo e legislativo. Na terça-feira tivemos o Walter Silva. Na quarta-feira não pudemos ter a entrevista com o Josias, mas corrigimos isso no sábado de manhã, onde houve a interatividade das lives entre eu e ele. O Josias também brilhante exposição sobre o começo e os motivos da Guerra dos Cabanos, inclusive diferenças entre a cabanagem e tudo mais. Na quinta-feira, o professor Udemir, conhecido como professor Pio, falou sobre a história do município de Panelas com um recorte religioso, do ponto de vista da espiritualidade, tendo em vista que cabanos eram católicos e carregavam uma igreja por dentro das matas, como narra o livro do Manuel Corrêa de Andrade, A Guerra dos Cabanos, como pelo final da Guerra dos Cabanos, que foi, na verdade, um final pacífico, tendo em vista que a guerra foi sangrenta, muitas pessoas morreram em Panelas, centenas, né, milhares de pessoas morreram, e tudo terminou com um bispo, o Dom Perdigão, convencendo os cabanos de que a guerra não tinha sentido, que era hora de parar com o morticínio, com aquela guerra toda, e terminou em uma missa aqui em Panelas, que o Oberdan narrou com tanta precisão e conhecimento. Então é isso, minha gente. O Café com Política da Semana Cultural, ou seja, nossa homenagem ao povo de Panelas, teve
Mas, eu digo mais porque foi contado na sexta-feira, no sábado, depois da live com Josias, no domingo, na verdade, da virada do sábado para o domingo, nós tivemos mais de 10 mil visualizações durante a Semana Cultural. Nós tivemos quase 500 compartilhamentos nessa Semana Cultural. Nós tivemos quase 4 mil comentários, ou seja, as pessoas participaram. Não foi uma live ou lives passivas, aulas passivas, conversas passivas. As pessoas participaram muito. Imagina, mais de 500 compartilhamentos, mais de 3.900, quase 4 mil comentários e milhares de curtidas. É um absurdo. Né? É um absurdo. Um absurdo positivo, né? Então, o sucesso da Semana Cultural, que se repetirá depois, no ano que vem, se Deus quiser, sem essa pandemia, serão encontros presenciais, como era o projeto inicial da Semana Cultural, porque nós já sabíamos que não iam levar o aniversário da cidade a sério. A nacionalidade, o amor pela terra, o orgulho da bandeira, da história, não é interessante para alguém que domina a cidade sendo de fora, porque isso resgata o espírito. E a verdade é que a frase que falamos aqui na quinta-feira, que Panelas começou com milagre, e a frase, a observação genial do Oberdan, de que se todos os caminhos levam a Roma na Europa, na história do Agreste, todos os caminhos trazem a Panelas, último reduto cabano. Né? Então, seria muito maior se tivéssemos um apoio, pelo menos moral, das pessoas que hoje governam ou desgovernam o nosso município. Não tivemos. Fizemos nossa parte e alcançamos êxito. Agradecimento a todos que participaram, Oberdan, Rubem, Genilson Lucena, Walter Silva, JJ Andrade, Pio, professor Udemir. Na sexta-feira o Heraldo também deu um show aqui com a parte arqueológica da Guerra dos Cabanos e da nossa terra. O Heraldo Gomes veio aqui na sexta-feira, deu show, o JJ Andrade também. Gabriel Alves está dizendo, doutor Pierre, aguardamos você lá na Nova FM 95.7. Gabriel Alves, muito obrigado. Eu também estou muito ansioso para voltar à Rádio Nova FM. Só ficou pendente uma confirmaçãozinha com o Everaldo, mas assim que houver a confirmação eu vou anunciar aqui também no Café com Política. Provavelmente na quarta-feira, depois de amanhã, provavelmente eu farei uma participação na Nova, mas nada confirmado ainda. Assim que confirmar eu passo para vocês. Então, essa Semana Cultural foi um sucesso graças a essas pessoas que participaram diretamente como convidados. O professor Pio me surpreendeu, confesso. O Heraldo me ensinou muito aqui. O JJ mostrou que os panelenses são muito capacitados e que existe uma nova linha de pensamento vindo para Panelas do ponto de vista histórico. O Oberdan foi brilhante, genial, como tudo que ele faz. Né? O mestre Walter deixou, inclusive a live do mestre Walter foi a mais acessada de todas. E ele volta para nos contar mais histórias sobre a nossa terra. Zé Venâncio, as histórias da política, das confusões de política antiga, engraçadas. Ele volta para falar sobre curiosidades, sobre os times de futebol que tinham aqui, a cultura que nós perdemos. Né? E foi genial, minha gente. Mas além das pessoas que participaram indiretamente, como a Karine Rodrigues, como a Alice Drake, como a Alita Maria, que me ajudou demais dando suporte aqui em casa. Todo mundo. A Arlete, que me presenteou com os pedestrais que eu uso até agora. A todos vocês que fazem do Café com Política algo que vem crescendo e que vem mostrando ao povo panelense que existe possibilidade, tem como fazer quando nós queremos. A mudança ela é proporcionada, como a própria palavra diz, né? Não é uma coisa que tenha uma ligação direta, mas existe uma raiz semântica muito próxima
quando nós falamos em promover, quando nós falamos em propulsão, em propulsor, né? Em algo que impulsiona. Então foram vocês que assistem, né? Que não, essas pessoas que eu disse, a Alita, a Karine, a Alice, todo mundo que eu disse indiretamente, foi porque ajudaram com suporte, com apoio e etc. Mas vocês participaram diretamente. Vocês que estão assistindo agora, essas mais de 130 pessoas que estão nos assistindo, vocês foram responsáveis por quase 4.000 comentários. Isso é participação direta. Sem vocês não haveriam quase 500 compartilhamentos, milhares de curtidas, mais de 10.000 visualizações. Então, nos aguardem porque vai melhorar, tá bom? E vocês, somente vocês, são responsáveis e detentores dos louros dessa vitória. Porque foi algo grande e que eu particularmente confesso que não esperava que fosse tão grande. Que a receptividade, o amor pela história de Panelas fosse resgatado. Eu sei que existem pessoas por aí, como Douglas França, existem pessoas por aí, uma pessoa que eu não posso deixar de tocar no nome dele hoje, que eu sempre esqueço, é o Ediel de Cruzes. Eu acho que vocês conhecem ele. Eu não tive muito contato pessoal com ele. Já tivemos encontros esporádicos, inclusive o último eu acho que foi num campo de futebol lá em Cruzes, há uns anos atrás. Mas o Ediel, Ediel, acho o nome dele, eu sou ruim de nome. Mas é engraçado, eu decoro livro, frase, texto, poesia, mas esqueço o nome das pessoas. Se me corrijam se eu estiver errado. É o Ediel Cordeiro. Ele gosta de futebol, dessas coisas, é lá de Cruz, ele é professor também, e o que me parece é um bom professor. Eu já vi caracterizações dele para falar de história, já vi... Enfim, o ponto em que eu quero chegar é que ele sempre compartilha trechos da história de Panelas, fotos, imagens. E como esse mês eu abandonei as outras leituras, como filosofia e direito, direito não porque é profissão, eu não posso deixar de me atualizar, né? Mas eu deixei de ler filosofia, deixei de ler ficção e outras coisas da política. O Rogério está dizendo que ele joga muita bola, então é esse mesmo. É esse mesmo. E ele está dizendo que ele está assistindo a live. Então, as minhas homenagens aqui e minhas congratulações e todos os elogios. Diel Cordeiro, Ediel é o marido da Lu Macário. É o Diel Cordeiro de Cruzes. Então, ele tem um trabalho com futebol, né, já, mas eu, particularmente, esse mês que foquei, deixei minhas leituras de ficção, poesia, política e filosofia para ler somente sobre a história de Panelas. E eu aprendi muito e vi muita coisa e senti muito orgulho. A Alita está dizendo que ele foi professor dela. Senti muito orgulho por conta das fotos que ele publica no Facebook, sempre mostrando um trechinho da história de Panelas através dessas fotos. E isso, para mim, foi maravilhoso. Nesse mês que eu aprendi muito sobre a história de Panelas, tanto com o JJ, quanto com o Oberdan, quanto com o Heraldo, quanto com o mestre Walter Silva, quanto com o professor Udemir, o Pio, e também com o Diel, através das fotos. Porque é possível fazer leitura de fotos também. Não se lê só texto, minha gente. Se lê imagens, se lê fotos. Você consegue aprender. A Cícera está dizendo, na live faltou falar sobre Luiz Manuel, o professor Luiz Manuel. Cícera, o Jota falou na live de sábado, inclusive, Jota disse que uma das inspirações para ele poder se graduar em História foi justamente a influência do professor Luiz Manuel. Claro que mais para frente nós podemos pensar em lives com personagens, né, para falar de pessoas. Nós focamos o aniversário da cidade, a semana cultural, na história. Mas nós temos vários personagens que passaram ao longo da história do município que são geniais, que nos deram muita força. Inclusive tem uma frase do professor Luiz Manuel que eu tive a honra de conviver com ele,
E ele me disse pessoalmente, quando em uma tentativa de fazer uma feira de ciências improvisada no Jambuco, não me lembro quem era o diretor, só me lembro que naquele ano teve umas confusões, acredito que foi ano de eleição, e tiveram que fazer uma feira de ciência às pressas, né? E ficou tudo bagunçado, e o professor Luiz Manuel parado do meu lado direito, ele disse, veja que o improviso, quando é feito pelo poder público, é um sinônimo de desorganização. O professor Luiz Manuel me ensinou isso. E eu aprendi. Por isso que hoje eu faço planejado. Então, quem sabe nós não faremos mais para frente uma live com personagens históricos, né? Como fizemos aqui com o Walter, que é um personagem vivo, mas é histórico, e as minhas tentativas de fazer com Brito Lucena o nosso gênio, né? Minha gente, Edilma Maria está dizendo, Joel Moisés não pode dizer que respeita o povo. Gestores que não priorizam a educação não podem dizer que respeita o povo, pois não se constrói nada, principalmente na política, sem a educação. Perfeito. Carla Paulino está dizendo, gostaria muito que Lourinho fosse também. Bem, o convite está estendido aqui para o Lourinho há tempos, né? Como vocês sabem, o Lourinho está num trabalho danado para conseguir colocar nos trilhos a saúde de Catende. Mas, de qualquer forma, o Lourinho ele tem histórias para contar sobre ele, sobre o pai dele, sobre o município, né? Ele é mais velho que eu, ele tem e também está envolvido na história. Ele está convidado a participar, ele, a Joelma, quem quiser, está convidado a participar do Café com Política, né? Joelma a gente já sabe que não vem. E porque ela defende um estrangeiro, uma pessoa, isso não é xenofobia provinciana, é um estrangeiro que acha que panelense é incapaz, é estrangeiro que acha que panelense é hiena, é um estrangeiro estúpido, calhorda, né? Então é desse tipo de defesa que, por esses motivos que ela não vem aqui. Coronelismo na minha mão, minha gente, não passa, viu? Não adianta, não adianta. Toda vez que tiver que falar de um déspota não esclarecido, hipócrita, demagogo e oportunista, a gente desce de nível, a gente sobe, a gente luta no nível que ele quiser. Viu? Claro que não no nível muito alto, porque o cérebro de boi dele não alcança, né? Mas ela escolheu o lado dela, que é uma pessoa, não um município. Então não adianta dizer que gosta do povo agora. E tá aí a Semana Cultural para mostrar que não gosta mesmo. Nem hasteou a bandeira, nem cantou o hino e nem nada. Bom, perdeu completamente o respeito. Mas de qualquer forma, tá aí a Semana Cultural. Um presente, eu não sei se das pessoas que vieram para vocês ou se de vocês para as pessoas que vieram. O fato é que a Semana Cultural foi um sucesso. A Cícera está dizendo, o povo tem que defender o café com política, porque é cultura. Esqueçam política, vamos aprender. É isso aí, é isso aí. Então, pessoal, eu quero de coração, não tenho mais palavras para utilizar aqui, para congratular, para agradecer. Não tem palavras. A vocês. Foram vocês que fizeram isso. Foram vocês que fizeram isso acontecer. É por vocês. Tá bom? E de vocês. E quando eu digo por vocês, eu não falo indiretamente. Para, né? Por vocês. Ou seja, através de vocês que tudo isso foi feito. Se não fosse vocês, nada disso teria acontecido. Então, parabéns e muito obrigado. Fiquei muito feliz e renovou as minhas esperanças. Se o serjanismo, se o projeto criminoso de manutenção de poder nas mãos de uma pequena oligarquia achava que eu era teimoso e que eu acreditava no meu povo, hoje essa crença, essa fé na mudança da população, isso que eu sinto pelo povo de Panelas, está elevado à enésima potência, tá bom? Ao infinito e além, como diria o Buzz Lightyear. Estamos muito, muito, muito
renovados nessa nossa crença de que tudo, absolutamente tudo será mudado na nossa cidade. Muito obrigado a todos vocês. A Cícera está dizendo, desculpa a escritura, saiu errado, assim, não tem problema, Cícera, acontece, internet tem dessas coisas, eu sei mais do que ninguém porque eu vivo errando também com esses teclados doidos e esses corretores do mal. O povo tem que entender que o Café com Política é cultura. Esqueçam política, eu entendi agora, muito obrigado. Fê está dizendo, defendemos o Café com Política, sim, porém tem coisas que está engasgado, né? Que precisa ser dito, precisa falar. Entendeu, senhora? Ele botou um óculosinho. A Cícera quis dizer entender que o Café com Política não é política partidária, né? O proselitismo. Ela disse que não disse defender, foi eu que interpretei de maneira equivocada. Então, minha gente, vamos para o ponto 2, agradecendo a vocês, né? Vamos lá. Ponto 2. Quando barreiras sanitárias são inúteis. Muita gente falando que barreiras sanitárias são importantes, eu concordo. Primeiro ponto para dizer. Defendo que elas sejam feitas. Acho que, principalmente as barreiras de panelas, pelo menos nas vezes em que eu passei, os funcionários foram extremamente educados, extremamente cordiais nessas barreiras, pelo menos comigo. Em uma das vezes, dessas últimas vezes que eu passei, eu precisei de máscara por ter esquecido a minha, costume, né? Eu particularmente não gosto de usar e uso por respeito ao próximo. Nem acredito que o coronavírus seja essa coisa toda que o povo fala, mas eu utilizo porque eu posso estar errado, né? Tem até uma passagem no livro Por que o Mundo Existe, do John Milton, que tem um ateu que tem uma ferradura e uma cruz pendurada na porta. E não é o filósofo, caramba, é o teólogo, que é um pastor evangélico, fala para ele que não faz sentido você ter uma ferradura para lhe dar sorte e nenhuma cruz na sua porta, visto que você é ateu. E o ateu, que é bastante inteligente, ele diz, é verdade, eu não acredito em Deus, porém, e se eu estiver errado? Eu posso estar errado na minha fé. Então, eu não acredito que o coronavírus... Eu sei que o coronavírus existe, né? É ciência, está documentado desde o começo da década de 70, talvez antes. É verdade, e Jota sabe mais do que eu, que o mundo tem constantes epidemias. Isso é sabido, né? A peste negra e tudo mais. De vez em quando o mundo tenta, a natureza produz anticorpos para acabar com as pragas que estão no mundo, tentando destruir a natureza frequentemente. E o coronavírus, a Covid-19, nada mais é do que uma dessas tentativas da natureza de nos exterminar. E com toda razão, tendo em vista que nós não a respeitamos, a natureza, e por isso faz e o mundo todo praticamente paga, né? Então eu acredito no coronavírus, eu sei que faz mal, eu sei que mata, mas também sei que não é isso que a mídia e alguns políticos fazem. Eu sei que não precisa bater em gente na rua, eu sei que não precisa só dar a porta de trabalhador como fizeram no estado de São Paulo, eu sei que não precisa agredir mulheres e prendê-las em praças públicas por conta disso, eu sei que medidas extremas, que cassação de direito, que autoritarismo, que esses autoritarismos e essa maneira arcaica e atrasada de se governar se manifesta normalmente em situações de crise, né? Alguns aproveitam a crise para mostrar o seu lado humano e outros aproveitam a crise para mostrar o seu lado autoritário, ditador, como acontece no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e por aí vai, né? Mas em Panelas, falando das barreiras, as pessoas me atenderam muito bem. Mas a minha questão na pauta é: quando barreiras sanitárias são inúteis? Eu vou explicar quando. Elas são inúteis quando uma hora dessa não tem barreira. Ou seja, quem tiver com coronavírus pode vir à noite para cá. Quem que tiver namorada aqui de outras cidades vem namorar, né? Quem tiver namorado fora vai namorar, ou namorada fora vai namorar e volta na parte da noite.
porque as barreiras sanitárias têm hora para fechar. Então, barreiras são inúteis quando elas fecham, por exemplo, como fechou na sexta-feira passada, antes das 4 horas da tarde. Eu sei porque eu passei por lá às 4 horas, que eu fui numa oficina mecânica e não havia mais barreira no ponto do panorama lá na frente. Então, a barreira, como eu falei, ela é importante sim, desde que ela seja feita de forma séria, né? Que façam plantões, pelo amor de Deus. Senão, vocês estão pedindo para os funcionários que são educados e capazes, cordiais, enxugarem gelo. Simples assim. Então, não tem dinheiro para pagar plantão? Tem. Não tem dinheiro para pagar hora extra a funcionário, que eu sei que vão querer fazer para ganhar um dinheirinho a mais? Claro que tem. Né? Tem verba destinada para isso, vocês sabem que se não chegou, vai chegar. Eu digo isso para confrontar uma crítica estúpida da atual prefeita de Direito, hoje na Agreste, quando ela disse, tem gente que cobra uma coisa que não chegou. E qual é a transparência que a Prefeitura de Panelas tem hoje em relação à verba do coronavírus? Qual é? Se chega, se deixa de chegar, quanto chega, o que é usado? Qual é a transparência que se tem? Não se esqueçam que o ex-prefeito está sendo processado por crime de improbidade por falta de transparência. E ele é o sábio que vocês dizem seguir. Inclusive, o cara que detém a sabedoria, deve ser por isso que ele não estuda, né? Porque ele acha que é sábio. Porque quem acha que é sábio não estuda. Eu que sei que não sou é que vivo estudando. Para ver se um dia eu chego perto de ter a sabedoria. Pelo menos antes de morrer. Mas ela disse, nós seguimos esse sábio aí, esse modelo de gestor. Se ele é o modelo, tá explicado porque a sua conta de 2017 teve parecer de rejeição, né? A senhora sabe disso, não sabe já? Que as suas contas de 2017, a senhora sabe porque tem recurso, né? Já deu para entender que foi negado, né? Então, mas vamos lá. Vamos dar, apesar de ser prefeita de direito, nós sabemos quem é de fato e ninguém engana, né? Ficha suja tá ali, ó. Eu não usei ele hoje porque hoje é dia, infelizmente, de luto. O Miguel do CEPA está assistindo. Miguel falou, pai do Michel. Um abraço, Michel. Um abraço, Miguel. 3 horas, eles agora já estão desmontando as tendas. A Diane Silva disse. Eu achei que era só na sexta. O Diel, eu defendo o isolamento individual, ou seja, isolar as pessoas que contraíram em um local. Perfeito, Ediel. Também sou a favor dessa tese. Tipo, com o dinheiro do combate ao Covid-19, alugar pousadas ou hospital, colocar essas pessoas de quarentena, teria um acompanhamento bem mais completo. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. Eu sou completamente a favor dessa tese. Eu só sou contra, como eu falei, atitudes desprezíveis como as do governo do estado de São Paulo e do Covas, prefeito de São Paulo. Isso aí são medidas que devem ser combatidas, né, censuradas de todas as formas e por todo o Brasil. Por que eu falo de lá? Porque lá são medidas que podem ser usadas como modelo por outros estados, né? E eu acho que aquilo não é modelo para ninguém. É uma vertente autoritarista de um governo fracassado. E eu estou dizendo isso e eu ajudei a eleger o Dória prefeito. Viu? Me desculpe, São Paulo. Se ele não tivesse sido prefeito, talvez não tivesse sido governador hoje. Tá bom? Então é isso, minha gente. As barreiras são inúteis quando elas fecham, como a moça falou aqui no comentário. Às 3 horas da tarde eles estão desmontando. Como eu passei na sexta-feira às 16 horas e já estava fechada. Né? Quando não há plantões, quando a prefeitura não programa esses plantões para que funcione 24 horas por dia. As barreiras sanitárias são inúteis quando sábado e domingo, sábado está aberto, mas domingo está fechado. Ou seja, o coronavírus parece que não trabalha em finais de semana. Então eles não vão, as pessoas infectadas não entrarão no município nos domingos. Quando nós sabemos que nos domingos pessoas costumam, com toda a razão, visitar os seus familiares. Até porque ninguém está
totalmente em quarentena. E não adianta você dizer que a quarentena está sendo funcional para todo mundo. Não adianta, porque a feira está cheia de gente, são máscaras que protegem a população agora, né? De repente, ninguém mais está isolado. Qualquer hora, se vocês quiserem, eu faço live de manhã para vocês verem como é que está o centro de Panelas, cheio de gente. Né? Como eu acho que tem que ser mesmo. Tem caso em Panelas de Covid-19? Tem algum? Não, não tem. Aquele caso que a prefeitura colocou como caso confirmado é mentira. Foi alguém de fora, que é panelense. Se eu estivesse na China e morresse, aí eu ia dizer que em Panelas tem um caso, porque eu sou panelense? Pelo amor de Deus, né? Então, isola a cidade e abre o comércio, caramba. Já sabe que está todo mundo saudável nessa jossa. Fecha tudo, fecha a cidade e deixa ela funcionando. Agora ficar com hipocrisia, barreira sanitária até às 16 horas e depois não protege a população. Não ter barreira sanitária de segunda a sábado protege a população, mesmo que no domingo fique tudo escancarado para o povo poder entrar e sair. É hipocrisia, é demagogia, é mentira. É mentira. Então, ou se coloca de uma vez por todas a verdade nesse município, de que barreiras sanitárias são importantes, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, isolando completamente. Perfeito. Assim, daríamos a mensagem para a população de que nós estamos nos protegendo de fato. Por enquanto, é mais uma, como diz Genilson, maquiagem por parte da prefeitura do nosso município. Tá bom? Só falta agora a prefeita ir na rádio dizer que é mentira minha e que as barreiras funcionam a noite todinha e funcionam no domingo também e por aí vai. Porque, pelo amor de Deus, né? É o Lenin, né? Xingue do que você é e acuse do que você faz. Eles mentem e dizem que eu estou mentindo. Né? E me chamam de mentiroso porque os mentirosos são eles. Ah, eu amo a população, mas obedeço um déspota de fora. Eu amo a minha população, mas não hasteu a bandeira no aniversário do 6º de Panelas. Eu amo a minha cidade, mas fica do lado de quem chamou a população de incapacitada, de... Ah, se lasca. Enfim, né? Enfim. Vamos lá, Covid-19, eu já entrei no ponto 3, né? Covid-19, pandemia, sensacionalismo e dinheiro público. Minha gente, repito, o coronavírus existe. Primeiro ponto. O coronavírus existe, Covid-19. É grave, tá bom? Ataca os pulmões e mata, principalmente, pessoas de idade avançada. Usando o linguajar popular, para velho é fatal, né? Como eu vi um cidadão dizer hoje. A taxa de mortalidade de crianças é mais baixa, quase zero, baixíssimo, mas são mortes. Lembramos que no começo do ano passado, olha aqui, ó, Josete Santos, meu irmão entrou em Panelas quinta-feira, dia 21, e não pararam ele. O pessoal estava lá, mas estava até de costa, quando meu irmão passou. Janete, isso deve ser um caso isolado, viu? Porque eles param mesmo. Pelo menos a mim, eles sempre pararam e muitas vezes nem sabiam que era eu. Às vezes estou de moto, às vezes de carro, e eles param mesmo. Deve ter sido um caso isolado. Quanto aos funcionários que trabalham nas barreiras, eu não tenho crítica nenhuma. São sempre cordiais, competentes e atendem bem e são solícitos e tudo mais. Tá bom? A minha crítica é ao tempo da barreira. A barreira tem que funcionar 24 horas por dia em plantões. E também aos domingos. Né? Caso contrário, quem tem corona entra no domingo, infecta meia dúzia numa festa e lascou. Como eu estou falando para vocês, existe, mata principalmente velhos, crianças estão no grupo de risco, mas é ínfima a quantidade de crianças que morrem com coronavírus. Jovens normalmente se recuperam. Muita gente pega coronavírus e nem sente, né? Passa e ele nem sente. Às vezes ele é um hospedeiro que passa para outro, ele não sente, mas mata o outro que está lá na ponta. Isso aí já é conhecido. E também é preciso lembrar que no começo do ano passado morreram mais de 100 mil brasileiros com níveis diferentes de tuberculose. Eu não sei como é que está esse ano, os níveis de pessoas mortas por tuberculose, mas já estão fazendo esse estudo, o grupo da desconfiança, né? E pode ser que muitas mortes por esses tipos de tuberculose, eu não quero aqui induzir ninguém a pensar que é fake, mas pode ser que tenha sido atribuído ao coronavírus, sim.
Até porque em muitos lugares em que não chegaram teste do Covid-19, para testarem o Covid-19, pessoas morreram com o diagnóstico de Covid-19. Fora aqueles casos de pneu que explodiu na cara de neguinho, de gente que morreu do coração. Um colega meu morreu de câncer do pulmão em São Paulo e disseram que era coronavírus, quando na verdade ele tinha câncer, sempre teve, desde que eu conheço ele. Nós começamos a nossa amizade em 2011, 2012. A irmã dele morreu em 2013 com câncer de pulmão e ele estava com câncer de pulmão fazendo tratamento. Se submeteu a uma quimioterapia e ele mesmo disse antes da quimioterapia que não sobreviveria por conta do que ele estava sentindo. E foi diagnosticado com coronavírus. Enfim, casos e casos e casos e casos. Coronavírus existe, tá bom? É grave, mata principalmente velhos. Mas essa pandemia assustadora que leva o governo a bater em gente no meio da rua, a prender, a não deixar caminhar em lugar aberto. Minha gente, teve gente que foi presa na beira da praia, sozinho, andando, sozinho, ao ar livre, não estava num lugar fechado. Isso me leva a crer que existe um tipo de neurose completa nessa turma, que tá dessa turma de governos doidos, como do estado de São Paulo principalmente. Paulo Câmara teve lá suas loucuras aí no coronavírus, com esse lockdown, que me ferrou inclusive com a minha carta da OAB, que a transferência ainda não saiu por conta dessa medida que ele tomou. Aqui, ó, Jordan Moura disse: um conhecido meu também estava com problema nos rins e morreu. Disseram que foi coronavírus. Pior que tuberculoso é a pessoa que acaba morrendo por falta de fazer tratamento completo. Os cuidados têm que ser tomados, até porque eu falei hoje, conversando com um aluno meu de filosofia por internet, ele disse: e aí, professor, acreditar ou não acreditar? Eu perguntei a ele: você tem tecnologia para tirar restos do seu próprio pulmão, fazer o teste em casa e saber se você está com coronavírus, se a doença existe? Você tem essa tecnologia na sua casa? Ele disse: não. Eu disse: então, meu filho, duvide, mas tome todas as precauções daquele cara que eu falei no começo, que ele era ateu, mas tinha um crucifixo na porta. Porque se acaso ele tivesse errado, ele tinha uma chance, né? No ateísmo dele. Então, eu particularmente não acho que seja sensacionalismo, como o Coronel disse. Não acho que seja isso. Eu acho que existe a doença, mas que existe uma neurose, uma preocupação muito grande com uma coisa que não é tão grande assim. Mas todos os cuidados devem ser tomados, máscaras e barreiras sanitárias, de uma maneira menos hipócritas, de modo completo. Tá bom? Dia e noite, sábado e domingo. Ponto 4 é se eu tenho... Eu já falei de Joelma na rádio, então não vou voltar ao ponto, né? Eu adiantei o ponto 5. Mas como sempre, disse que confiava na sabedoria de quem não tinha, que era do Coronel, e que seguia o exemplo do modelo, ele era modelo, referência para ela. O que está explicado a rejeição de contas do primeiro ano de governo dela, de 2017. Realmente, ele é modelo dela, né? As contas tiveram parecer de rejeição. Ela já fala errado por natureza. Pronto. Só falta virar a ficha suja agora, a conta ser rejeitada na Câmara. Que deve ser, com toda razão. E também é bom lembrar, para não esquecer o eu avisei, que praticamente todos os pontos do parecer de rejeição das contas de Joelma 2017, eu avisei. Viu? Praticamente todos os pontos estão avaliados de acordo com críticas que eu fiz ao desgoverno municipal. O pessoal está ficando em casa enchendo o rabo de cachaça, assistindo lives dos artistas, não se exercitam, a imunidade cai e acabam morrendo. Já existe, o Josias está falando aqui, de estudos que dizem que muitas vezes o isolamento pode ser muito pior do que o remédio, pode ser mais caro que a doença. É basicamente isso. Agora vamos para um dos últimos pontos antes de eu dar o recado. Eu tenho medo de mímese. O que é mímese, né? Gente, mímese é imitação. Pessoas que imitam, que me imitam. Né? Por exemplo,
os três patetas decidiram fazer lives, né? Eu já aviso isso a vocês há o quê? 15 dias antes dos serjanistas começarem a publicar nos perfis do WhatsApp, eu já vim avisando que teria aquilo, né? Então, eles vão fazer lives agora, provavelmente defendendo o desgoverno deles, né? Defendendo. É uma live de defesa do governo, basicamente. São pagos, né? São sustentados com dinheiro público. Então, muito provavelmente haverá isso. E eles têm todo o direito de fazerem lives. Até porque eles podem obrigar, por exemplo, funcionários a compartilhar, podem obrigar funcionários a assistir e podem, inclusive, obrigar pessoas que tenham interesse. Poderiam, né? Agora não mais por conta do... Deixem com que imitem, tá bom? Para haver uma imitação, e eu vou explicar aqui no ponto final, perfeita, que não é, acredito que não seja a ideia deles, é mostrar que são diferentes, né? Apesar de imitar o processo, o procedimento, eles vão copiar a essência e vão mudar a aparência, para que não pareçam que estão de fato copiando. Mas de fato é uma cópia, né? É uma imitação. Eles já copiam a forma com que eu escrevo. Não sei se vocês já repararam, mas tem um cidadão que ele coloca o título em caixa alta e depois escreve os textos separando os parágrafos por tema. Claro que eu não sou a única pessoa que faz isso, mas em panelas, quem tem textão sou eu, né, basicamente. E eu sempre fiz dessa forma e agora alguns estão fazendo também. Aí eu pulo agora para o recorte filosófico, em que eu falo de Aristóteles de novo. Já falei de Aristóteles, aluno de Sócrates, não, aluno de Platão, que foi aluno de Sócrates, né? Professor de Alexandre o Grande, que dominou grande parte da Europa. Aristóteles é, sem dúvida, um dos maiores filósofos da história, se não o maior filósofo, tendo em vista sua contribuição para a psicologia, para a biologia, para a sociologia, para a matemática, para a lógica, para tudo. Ele é muito. Estão perguntando se as lives dos Três Patetas já começaram. Não começou, tá bom? As lives não começaram ainda. Eu só estou dizendo que estão preparando para começar as lives. E que eu não me incomodo com isso, porque eu não faço programa de humor. Então não tem por que eu me incomodar, porque não é concorrência. Quem está incomodado é o pessoal da Mosca, que já estão querendo inclusive fazer live também. E eu acho que deveriam fazer. Porque eles acham que é concorrência com eles, que é página de humor, né? E, enfim, juntar aqueles três numa live só pode ser programa de humor. Ou não, né? Ou são os maiores doutores da situação. Lembrando que eu aqui não defendo a oposição. Tanto é que muitas vezes a oposição fica com raiva das minhas... Pessoas de oposição ficam com raiva do que eu falo aqui. Pedem para eu não falar, né? E eu falo. Críticas à oposição. Eu tenho certeza que essas lives que eles pretendem fazer não farão em momento nenhum críticas aos seus próprios correligionários, né? De maneira nenhuma. Os partidários serão uma live totalmente proselitista, que não é o caso da nossa. Então, Aristóteles, minha gente, como eu falei, não vou mais falar, não vou falar de Aristóteles, né? Vou falar apenas que ele dizia que a mímese, a imitação, diferente do que acreditava Platão, é um ponto importante do processo de aprendizagem. Então eu acho que enquanto eles me imitam, eles estão aprendendo alguma coisa. Quando eles me imitam, eles são obrigados, pelo menos para me imitar, a ler alguma coisa. Não, enfim. Quando para imitar o programa, eles têm que assistir o programa. Então eles acabam aprendendo alguma coisa, né? Ainda que utilizado para o mal, com recorte, com uma perspectiva completamente hipócrita da realidade, ainda que seja dessa maneira para defender um desgoverno despótico e atrasado, arcaico em muitos pontos, eles acabam aprendendo alguma coisa, né? Então, Aristóteles estava certo. Eu sigo Aristóteles nesse ponto. Deixe que imitem. Eu não tenho medo da mímese. A mímese faz parte do processo de aprendizado. E eu estou aqui
para ensinar a situacionistas ou oposicionistas, sendo um jovem advogado de centro com tendências anarquistas e oscilações que vão para a direita ou para a esquerda, dependendo do meu interesse. Essa é a minha definição sobre política. Então, minha gente, essa Constituição, eu estou disponibilizando ela por R$20, e essa Constituição comprada comigo será o ingresso para o curso de Direito Constitucional. Tem uma coisa que eu não me atentei. Os interesses são diferentes. Já estão dizendo que querem participar do curso aqui, então procura o Wesley Logan ou o presidente do Movimento Cultural, Pedro Lima, que ele vai direcionar vocês para os caminhos para começar o curso. Qual é o objetivo, minha gente? Em primeiro lugar, o objetivo é espalhar a Constituição pelo município. Cada pessoa que comprar a Constituição praticamente está financiando 3 Constituições para eu espalhar aí para o povo do sítio, pelo município, né? Então você que comprar a Constituição vai financiar mais 3, e quem quiser fazer o curso não terá que pagar absolutamente nada mais. Não vai me dar dinheiro, não vai pagar entrada, nada, tá bom? Compra a Constituição, fala com a Wesley, compra a Constituição com ela, vem para o curso. A gente deve ter o quê? 10 vagas agora para o curso, né? Muita gente já se inscreveu e eu não me atentei para o fato de que pessoas diferentes querem o curso. Então, assim, eu vou juntar as pessoas que querem o curso voltado para um olhar da Constituição dentro da sua área, que é a comunicação. Tem muitas pessoas da área da comunicação. Tem um pessoal que está me procurando porque quer fazer o curso com uma perspectiva e um olhar voltado para o concurso público do ano que vem. Então, eu vou montar turmas, são 4 turmas, cada uma de 5 pessoas para obedecer à lei, o decreto, né, do governo do estado. A secretária de saúde disse que eu poderia fazer até com 10, mas eu não vou fazer com 10, vou fazer só com 5 pessoas, máscara e tudo mais. Serão aulas presenciais, tá bom? De 5 em 5. E aí eu vou fazer uma turma voltada para concurso público, em que o foco será muito mais questões, pegadinhas, cascas de bananas e o que costuma cair em concurso público, leitura de questões, para pessoas que têm interesse somente em entender seus direitos. Eu vou fazer uma análise histórica das constituições, passando pela formação constitucional, fundamentos. Será uma coisa mais completa, porque é para aprender, é para entender, né? Enquanto para concurso é um negócio muito mais objetivo, né? Por isso que se chamam questões objetivas. Então é um negócio muito mais objetivo, eu vou focar mais nas questões. E também tem aquelas pessoas que querem como eu falei, são da área da comunicação e querem saber de lei de acesso à informação, querem saber direito de resposta, que tem também, não é? Direito de imagem. Tudo isso está também na Constituição, ou pelo menos a Constituição saneia esses direitos, e aí eu vou fazer uma aula mais para essa turma também separada. Viu? Então, é isso, minha gente. As aulas não serão online, serão presenciais, tá bom? De 5 em 5 pessoas, mas sem máscara não entra. Teremos álcool em gel disponibilizado na porta. O horário será de 18 às 19 e de 19 às 20, porque aí às 21 eu tenho um café com política. E eu quero... Isso aí é o primeiro curso que eu estou dando, né? Um souvenir, é um teste. Claro que eu vou mais para frente juntar a equipe do Movimento Cultural. Eu já propus ao Pedro Lima, ele já aceitou fazer isso. Então a gente vai trazer Josias quando ele tiver em Panelas para dar curso sobre a história do município, ou Herdan, ou os dois. Nós também faremos aulas ou palestras sobre Platão, andando pelo município quando acabar esse negócio de corona, Sócrates, Aristóteles, filosofia, vida, filosofia de vida, enfim, palestras rodando o município inteiro sobre diversos temas. Faremos cafés com política, faremos cafés filosóficos e também dentro desse espectro do movimento cultural haverá, se Deus quiser,
a criação aqui na nossa cidade, pasmem, de um centro cultural. Esse centro cultural terá como teste a Casa do Conhecimento, que é um projeto que praticamente está pronto e será iniciado, se Deus quiser, no ano que vem. Tá bom? Mudaremos nossa cidade, tudo será transformado. Os cordeiros estão se transformando em leões, os leões estão se multiplicando e os grilhões, os déspotas não esclarecidos e toda sorte de grupos autoritários que querem nos dominar acabarão, se Deus quiser, de uma vez por todas. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês por tudo. Procurem a Wesley Logan, a Alita ou o Pedro Lima, está aqui, a Constituição. Quando vocês comprarem, além de ingresso para o curso, para quem quiser fazer, se tiver vaga, se não, vocês só vão levar a Constituição mesmo, vocês estão financiando constituições para outras pessoas. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Não vou rodar a música do Avante no final, em respeito à dona Zezinha, mãe da minha madrinha Noédia e tia da Karine Rodrigues. Ela lamentavelmente faleceu hoje e nós lamentamos em silêncio aqui no nosso Café com Política a partida para o além da nossa querida Zezinha, tá bom? Então, o Josias uma vez me contou uma história de que quando um colega nosso morreu, o seu Rolf, né, patrão de Josias, teve um rapaz que fez um discurso no começo e depois Josias acho que colocou até fez uma referência longa no livro dele, quando ele diz que quando nós morremos é como se nós estivéssemos pegando um barco para ir para o além-mar, né? Quando nós que estamos na margem, nós que estamos vivos, nós dizemos para a pessoa que está no barco, ele está indo, né? E damos adeus. Mas para quem espera do outro lado, do além-mar, do além-vida, Deus, os anjos, seja o que for, dependendo da sua sorte, da sua fé, quem está do outro lado, enquanto desse lado, da margem da vida, nós estamos dizendo, ele está indo, né? Vá com Deus. Do lado de lá, Deus está dizendo para a dona Zezinha, ela está chegando. Então isso nos conforta e nos deixa mais tranquilo. E é isso aí, minha gente. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Meus sentimentos aí a Noédia, a minha madrinha, a Karine Rodrigues. Lutem novamente, até que finalmente cordeiros se transformem em leões. Avante, avante, avante sempre. Recuar jamais. Até amanhã, se Deus quiser.